Irmãos, vamos continuar guardando o coração das nossas crianças, aleluia. E o meu neto é menino, não é menina. Para quem acompanhou, ontem nós celebramos aí a revelação do sexo do meu netinho. É o João Pedrosa, prudente, forte, né? Abençoado, homem de Deus. Aleluia, nós devemos celebrar sempre, né, e guardar o nosso coração. Antes de compartilhar ainda com a palavra também com os irmãos, quero convidar você, só reforçar aqui duas coisas importantes. Uma é que o nosso jejum, eu não sei a data de cor, exatamente, dia 3, né? Nós começamos agora dia 3 de outubro, por 21 dias, o nosso jejum já está programado, vai ser uma grande bênção. E o tema do nosso jejum é 21 dias orando em línguas. Aleluia, orando em línguas dos anjos. E isso é algo muito poderoso. Inclusive a gente vai falar um pouquinho disso hoje na palavra também. A Bíblia diz que todos podem orar em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, ainda não recebeu o dom, você vai receber. Diga amém. Aleluia, creia. A Bíblia fala que aquele que ora em língua, seu espírito ora de fato. Você tem um contato direto com Deus, uma linha direta, orando exatamente o que deve ser orado. E você é edificado. E nós vamos fazer isso, vai ser muito poderoso. E é muito importante que você se inscreva. Não paga nada, claro, mas tem uma inscrição que é importante você fazer para participar dos grupos. Por quê? Porque quando você faz a inscrição, a gente envia nos grupos muitas informações novas do jejum, lembretes, que a gente vai ter lives 3 vezes por dia. Na hora do almoço tem testemunhos sobre o jejum. A gente manda para você, olha irmão, daqui a pouquinho vai começar a live, lembra aí e tal. E todo o material a gente envia para lá também. Então é muito precioso. No ano passado, no último jejum, melhor dizendo, nós tivemos mais de 40 mil irmãos inscritos. Foi muito poderoso, porque não é inscrição para festa, é inscrição para jejum. Não é um negócio que está todo mundo procurando, né? Então foi muito poderoso saber que tinham, com certeza mais do que isso, mas 40 mil irmãos envolvidos ali diretamente. E esse ano nós queremos alcançar 100 mil irmãos cadastrados e jejuando, amém? Vai ser tremendo, prepare aí. Você já pode se inscrever, tá bom? É só você entrar no site que é jejum21dias.com.br. Já está, é bem simples, eu já estou inscrito, jejum21dias.com.br. Se inscreva, né, para a gente estar já mobilizando, vai ser muito poderoso. Bom, eu também só quero reforçar um convite para você. Nós estamos vivendo uma outra época, né, irmãos? A época da internet. E eu sempre digo isso, nós precisamos ser homens dessa geração, mulheres dessa geração, sem sermos desse mundo. Quem está me entendendo? Nós somos dessa geração, mas nós não somos desse mundo. Então a gente conversa com a maneira que essa geração conversa, mas nós sempre falamos da parte de Deus. E então eu sou pastor há 24 anos e 31 anos que eu sou crente. Então eu sou da época que lançou o celular. O meu primeiro celular nem tinha no Brasil, meu irmão trouxe para mim dos Estados Unidos. Então hoje celular todo mundo tem, mais de umas vezes, né? É uma bobagem. E você vive assim. Então nós atravessamos todo esse tempo, nós como pastores pregamos, ensinamos, dando aula e obviamente acabamos escrevendo muitos livros também, né? Eu tive a graça de escrever, tenho publicado mais de 30 livros no decorrer desses 24 anos que a gente é pastor e lida com tantas pessoas e tantos aconselhamentos e tantos estudos e tantas coisas que vão criando uma riqueza em Deus pela sua graça e que a gente compartilha. Mas hoje, mais do que ler livros, as pessoas querem ouvir ou assistir pela internet. Então a gente está na internet, eu gravo vídeos todos os dias, eu posto um devocional da graça de Deus às 7h30 da manhã no meu canal no YouTube ou no Instagram. E também transmitimos os cultos no domingo.
E eu resolvi, pela primeira vez, até porque muitos irmãos pedem isso, fazer algo que eu nunca fiz, que é uma mentoria, que é a palavra usada hoje, mas na verdade é um discipulado, de um contato direto com a gente, comigo pessoalmente, ali, não pela internet, claro, mas é ao vivo. Nós vamos fazer uma mentoria de 3 meses, são aulas de segunda a quinta, mas 2 dias por semana é ao vivo. Então a gente vai estar numa plataforma ao vivo, onde os alunos vão poder interagir comigo, os irmãos vão poder conversar, fazer perguntas, coisas que não dá para fazer aqui no culto, não é? Eu não tenho como tratar temas específicos e aplicar para você a graça de Deus, te dar exemplo, te dar desafios, falar como você vai fazer em cada área, para realmente você conseguir medir o resultado. Você entrar de uma maneira e sair completamente vendo o fruto lá na frente. Eu penso que é uma bênção que Deus nos dá, obviamente. Como eu falei, para mim eu estou em paz, né? Eu sei que sempre tem irmãos que ficam incomodados, então não é para você, fica tranquilo. Eu não tenho a hipocrisia, né? Eu prego todos os domingos aqui de graça, prego todo dia na rádio, prego todo dia no meu canal e vou continuar fazendo. Mas aqueles que querem receber algo a mais, eu fiz esse curso, que vai me abençoar, obviamente, que é o meu trabalho, e vai abençoar você também. Assim como eu vendia livros, não é? Estou fazendo cursos hoje. É um trabalho que exige muito, mas eu estou muito feliz de fazer, porque eu nunca tive a oportunidade de realmente parar, pensar, programar e trabalhar 12 temas que eu julgo muito importantes. Então a gente vai falar de relacionamentos, tanto para casados quanto para solteiros. Você vai poder ser ensinado de uma maneira prática a lidar com as questões do casamento e também como conseguir casar. Então são 2 áreas. A gente vai lidar com essa questão financeira, que sempre é uma área que também a gente aconselha muito, né, de como você romper ou como lidar com a ansiedade disso. Tudo nós vamos pegar a palavra, nós vamos aplicar, mas eu vou convidar também 12 especialistas, um de cada área, para dar uma aula a mais, que é para realmente mostrar um outro lado prático para você. A gente está preparando um conteúdo muito legal. Nós vamos ter um bloco só sobre batalha na mente, para lidar com ansiedade, medos, fobias e tudo mais, como te ajudar realmente a sair disso, não é? Então, tem muitos assuntos que a gente vai abordar. Eu acho que uma das coisas que angustiam muitas pessoas é o propósito de vida. Pastor, para que eu realmente nasci? Como que eu identifico isso? E uma vez identificado, o que eu faço? Né? Então, não dá para eu às vezes parar aqui para te ensinar isso, mas lá eu vou te ensinar, né? Por que eu estou fazendo agora? Porque agora eu tenho 31 anos que eu ando com Deus. Tem 24 que eu sou pastor, tem 30 anos que eu estou casado. Criei 3 filhos, agora eu vou criar um neto. Então eu acho que é uma hora que eu tenho algo realmente para te ensinar. E eu gostaria muito de convidar você. As inscrições estão abertas até terça-feira. Eu não estou querendo encher de gente, porque eu quero realmente ter um contato com os irmãos, você poder interagir comigo, e a gente ter coisas bem práticas. Então tem um limite, tanto da plataforma quanto que a gente quer. Então se você quiser se inscrever, até terça-noite dá tempo. Essa é a camiseta da mentoria que eu mandei fazer, quero dar uma para cada aluno. E as aulas começam no dia 20. Vão ficar gravadas, você pode assistir a hora que você quiser, por 1 ano. E as mesmas aulas ao vivo vão ficar lá também. Te convido a entrar no site, no lidervencedor.com. Lá tem tudo explicadinho. Tem 12 testemunhos de irmãos que andaram com a gente, que eu pude realmente ser bênção na vida deles. E amanhã eu vou fazer uma live com 5 irmãos. A gente vai entrando assim às 20 horas. E eu gostaria muito que você estivesse com a gente no Instagram para ouvir. Ok, obrigado. Feita a propaganda, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Pode tocar um pouquinho mais baixo. Hoje eu vou pregar com música. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Normalmente a gente não usa. Irmãos, nós temos compartilhado nos últimos 2 domingos a respeito da ansiedade. Deus tem falado ao nosso coração e mostrado o quanto esse assunto é fundamental na nossa vida. É fundamental porque ele afeta tudo.
A ansiedade, ela está na base de muitos dos nossos problemas. Inclusive, ela é a base da depressão, do pânico, da insônia, de todas as outras coisas que estão para frente. Mas ela também tem uma ligação direta com todas as nossas relações, nossos relacionamentos, nossa vida profissional, tem relação com a nossa saúde física e tem uma ligação total também com a nossa vida espiritual. Então, quando você trata essa raiz, tudo para frente vai ser afetado. E eu quero fazer uma recomendação veemente para você que está me ouvindo na internet ou você que está aqui. Se você ficou sem ouvir uma destas palavras, eu gostaria muito que você ouvisse as 3. Eu até vou fazer um post, porque nós nunca fizemos isso. Nunca pregamos o mesmo assunto 3 domingos seguidos, só dentro do jejum. Mas fora isso, não. E dessa vez nós fizemos por um encargo divino. E você sabe, foram 3 palavras, hoje completa a 3ª. São aquelas palavras que você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir de novo. Pelo menos 3 vezes. Eu vou fazer isso. Eu ouvi, eu preguei, e eu vou ouvir de novo. Porque por mais que eu faço isso há muito tempo, eu fui tão abençoado, mais ainda, porque a gente cresce na revelação. Eu gostaria de desafiar você a separar. No meu canal tem as 3 mensagens, são as 3 últimas. Ouve de novo, ouve do carro, ou para ouvir, ouve outra vez, medita. Você pode ter certeza que isso vai afetar profundamente o seu coração. E hoje eu quero compartilhar então um pouco mais. Eu quero te ensinar, o título hoje é Vença a Ansiedade. 2 Pedro, capítulo 5, verso 7. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 5, 7, coloca para mim a Bíblia, por favor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga aleluia. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está procurando, obviamente, porque não é todo mundo que pode ser devorado. E quem é que pode ser devorado? O ansioso. Porque a ansiedade é o reflexo do momento que nós não conseguimos crer. Que momento que você perde a fé, cai na ansiedade e o inimigo te devora. Devorar aqui não significa perder a salvação. Não, significa que o diabo vai te oprimir. E você não precisa viver assim, amém, irmãos? Não precisa. Eu não consigo, eu não posso, o senhor não me conhece. Eu não te conheço, mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus, e eu conheço a mim mesmo. E se Deus pode fazer na minha vida, pode na sua também, amém, meu irmão? Eu sei que algumas pessoas, uma das palavras, nós falamos que ansiedade é pecado, porque a Bíblia que diz isso. E algumas pessoas ficaram ofendidas, mas nós não estamos aqui para te acusar, não estamos aqui para te condenar. E muitas pessoas não sabem exatamente o que significa ansiedade quando nós estamos falando que ansiedade é pecado. Mas a ansiedade nada mais é do que o medo do que vai me acontecer no futuro. Então muitas pessoas falam, mas então é pecado eu tomar remédio para ansiedade, é pecado isso? Não é. Mas o que você tem que entender é que, embora o remédio pode te ajudar a ter um momento de lidar com isso, ele nunca vai tratar a raiz do problema que está produzindo ansiedade em você. E não é a vontade de Deus que nem eu nem você ficamos tomando remédio a vida inteira. É possível sim ter a revelação e gradativamente ser completamente livre, amém, irmãos? Então não fique acusado, não fique condenado, porque você talvez faça um tratamento, mas eu quero que você abra o seu coração, porque Deus quer te ensinar um caminho sobremodo excelente, de vitória permanente. Alguém pode dizer aleluia? Isso é poderoso. Nós não somos contra ninguém ser ajudado por um profissional. Eu creio sim que os psicólogos, psiquiatras podem sim e ajudam, mas é uma ajuda parcial, não é? Porque não é a maneira de Deus, é parcial. Então você vai aprender, por exemplo, um psicólogo pode te ajudar uma técnica de respiração. Ela é boa? É. Ela pode ajudar naquele momento? Pode, mas ela não define o problema, ela não resolve, né, o problema.
Ela não tem como, porque só Deus realmente pode trabalhar nessa raiz. A respirar ajuda aquele momento, mas não vai tirar o problema que está lá na frente te angustiando. Quem está me entendendo? Então, nós como filhos e filhas amados do Senhor, nós temos o acesso a algo muito mais poderoso, definitivo, que pode realmente nos conduzir nisso. E é como eu falei, nós não precisamos ficar acusados, nem condenados, nem ter que parar disso imediatamente. Faça conforme a sua fé, mas abra o coração para crer que Deus é bom com você. Deus é bom com você. E Deus vai guardar o seu coração. Pastor, então essa pregação não é para mim. Não existe ninguém que não passe por problemas de ansiedade na vida. Todos nós temos. Em uma área ou outra, numa época ou outra da vida. Mas quando você tem um fundamento na palavra, mesmo quando chegar, você já vai saber como lidar. E você vai viver em paz. Então a Bíblia está dizendo que você pode sim lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Diga amém. Você crê nisso? Oh, que notícia boa. Fala, por que você está com medo? Tem um Deus que está cuidando de você agora mesmo. Sinta você ou não, veja você ou não, Ele está cuidando de você. Ele é real. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é difícil de perceber que há um Deus. Basta olhar no espelho. Porque Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. O ser humano é a coisa mais incrível que tem. Eu estava falando com a minha esposa essa semana. A gente estava falando do meu netinho. Agora vocês vão ter que me aturar. E aí eu estava falando, a gente estava vendo a ultrassom, ainda tem milímetros, que ela está no começo da gravidez, ele tem milímetros, mas está pronto, assim, né? Já o formato, o coração está batendo, vai desenvolver. Mas é impressionante, como que pode um negócio daquele? E eu estava falando para ela, falei, Deus falou comigo naquele momento, porque a obra mais esplêndida que um ser humano pode fazer na vida, você pode construir foguetes, prédios, coisas complexas, coisas maravilhosas, mas quando você coloca do lado de um ser humano, a complexidade da mente, do coração, dos órgãos, do sangue, tudo mais, não dá para comparar nada. Não há nada mais incrível que alguém pode produzir na vida que um filho, não é verdade? E Deus está falando comigo, não é impressionante que a coisa mais incrível que um ser humano pode produzir não tem esforço nenhum, pelo contrário, é feito no prazer. Quanto mais prazer você tem naquilo que você faz, mais fruto você vai ver. Deus quer nos conduzir nisso. Isso é maravilhoso. Então, é o que eu estou te dizendo. Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E a Bíblia fala que a própria criação prova que há um Deus. Eu sei que eu não preciso ficar te convencendo disso, mas é importante eu reafirmar essa verdade para você. A Bíblia diz que, Romanos fala que a natureza prova que há um Deus, que por isso os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Eu estava vendo um vídeo essa semana falando da gravidade. A gravidade, a força da gravidade sobre a Terra é algo tão perfeito, que uma mudança muito pequena acabaria com tudo. Ela tem exata. Como Deus controla tudo de uma maneira exata. Quando você olha para os animais, para as plantas, para as aves e para um monte de coisa que tem na criação, não dá para dizer, porque tudo que tem um desenho, tem um designer, é porque um designer desenhou, né? Eu já falei isso para você, essa é a teoria do designer. Você não pode dizer que essa cadeira que está desenhada de uma maneira para que você se assente confortável, seja fruto de uma explosão. Qualquer pessoa de bom senso sabe que alguém desenhou essa cadeira. Ninguém explodiu petróleo e caiu um negócio desse pronto. Agora, a complexidade do ser humano é muito superior. Por que você tem o bom senso de achar? Nem sei porque eu estou falando isso. Pode ser que seja porque talvez você não crê, né? Então me escute. Então, o bom senso diz que o ser humano é algo muito mais complexo. Então, é porque alguém desenhou. Amém, irmãos?
Então, por que eu estou te falando isso? Porque esse Deus que te criou, a Bíblia está dizendo, lança ansiedade sobre mim, eu estou cuidando de você. Eu cuido do universo. Os passarinhos não plantam, não colhem e não tem nenhum magro. Você vale mais do que eles. Abra o seu coração para crer. Se você não consegue, enquanto eu prego, fala, Espírito Santo, me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Porque essa é uma verdade da palavra de Deus. Então não importa a causa da sua angústia ou da sua preocupação. Não importa se você perdeu seu emprego, se você teve um diagnóstico de enfermidade, se você está enfrentando uma luta familiar, emocional. O seu pai te ama com um profundo afeto. A Bíblia diz que Ele conhece todas as suas aflições. O que Ele está esperando então, pastor? Que você apenas entregue nas mãos dEle todas as suas lutas. Entrega. Passa para Ele. Passa a luta para Ele. O seu pai sabe. O problema é que nós resistimos a fazer isso. Por que nós resistimos muitas vezes, irmãos? Porque nós ficamos pensando que não ficar preocupado, dependendo do problema, é um ato de irresponsabilidade. As pessoas cobram isso de nós. Dependendo da situação, elas vão dizer, como que você está tranquila diante de um problema desse tamanho? Olha o que está acontecendo, preste atenção, seu filho pode morrer, seu casamento pode acabar, sua empresa pode quebrar. Olha aqui, como é que você não pode ficar assim tranquilo? Eu posso, porque já não sou mais eu que estou cuidando. E quando eu entrego para Deus, eu entrego na mão daquele que pode o que eu não posso. Quem está me entendendo? Assim quando você não entrega, você se agarra ao problema. E você fica agonizando com ansiedade, porque nós pensamos que essa é a maneira adulta e responsável de lidar com os problemas, mas não é a maneira de Deus. O Senhor disse que a ansiedade é completamente inútil para resolver problemas. A sua ansiedade não paga conta, a sua ansiedade não cura enfermidade, não restaura casamento, não liberta do pecado, não faz você dormir. Quem está me entendendo? Ninguém, por mais ansioso que esteja, pode resolver nada. Eu sei que às vezes a gente precisa dar um choque, né, em alguns irmãos. A gente aconselha e ele chega para falar comigo. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente não imagina como a gente pode realmente... Eu aconselhei um irmão outro dia, ele chegou com o casamento destruído. E ele falou, pastor, resolvi vir aqui, nós procuramos um conselheiro profissional de casal, não tem nenhum problema, mas não adiantou. Eu falei, E aí ele foi me contar, ele estava até indignado, porque ele pagou, acho que foi R$500 em cada consulta. Foi um para a mulher dele, um para ele, R$1.000. Ele falou, e resumindo, sabe o que ele falou para nós? Um dos melhores conselheiros de casamento cristão de Goiânia, segundo ele. Eu falei, o que ele te falou? Fiquei até curioso, né? R$1.000. 1 hora de conversa. Ele falou que a vida é assim mesmo. Que é para separar. Eu falei, meu Deus do céu. Impressionante, né? Ele mesmo estava indignado. Eu falei, eu também fico. E depois a gente pôde conversar, né? Pela palavra de Deus. E graças a Deus hoje o casamento está restaurado. Eu louvo a Deus por isso. Por isso que eu tenho prazer de ensinar. Porque a palavra de Deus funciona. Quando você entende os caminhos dela, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Mas às vezes nós não imaginamos que tem. Mas tem. E o Senhor está nos mostrando que a ansiedade não tem poder para nos mudar. Então não adianta. Aí estava dizendo, mas eu encontro irmãos também que estão com outros tipos de problemas. Um dia eu encontrei um irmão muito próspero, mas ele estava com medo, depressão, com medo que vai acabar tudo, eu vou morrer na miséria. Eu falei, primeiro não vai acontecer isso, porque o Senhor está com você. Mas você vai descobrir que o medo que está produzindo essa angústia terrível, lá no finalzinho da história, está o medo de morrer.
E depois está o medo de encontrar Deus, só que você nem sabe que está na sua cabeça isso. Eu falei, o seu medo é que você não vai conseguir sair desse buraco, aí você não vai conseguir trabalhar, vai gastar todo o dinheiro, aí você vai perder tudo, aí a sua mulher vai largar de você, você vai cair num buraco mais profundo ainda, aí ninguém vai querer você, aí você vai cair na doença, não vai sair de lá e vai morrer. Eu falei, pois é, estou só te ajudando a chegar mais rápido no seu fim. Eu falei, o que é o pior que pode te acontecer? É morrer? E se você morrer, você crê? Creio. Então você vai estar com o Senhor. A pessoa não quer, né? Mas você não precisa de ficar com medo, porque nós, quando partimos, a gente não morre, a gente volta para casa. A gente encontra com o Pai, não tem juízo para nós. Nós já passamos da morte para a vida, nós já passamos do juízo. Agora, é só para te mostrar que não precisa desse desespero. Que a pior coisa que pode te acontecer é agradável aos olhos de Deus. Não é chocante que a Bíblia diz isso? Olha que versículo. Agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aos nossos olhos não é. A gente sofre quando alguém morre. Mas aos olhos de Deus é agradável. Um dia eu fui fazer um velório e eu fui procurar uma palavra. O que eu vou falar no velório? Aí eu peguei esse versículo e falei, não, mas o que eu vou falar desse versículo? Como é que eu vou falar para esse povo que está chorando, que aos olhos de Deus a morte desse irmão aqui é agradável? Deus, que história é essa? E Deus falou comigo, é agradável aos meus olhos, porque um filho que parte dessa tribulação desse mundo, está livre dos sofrimentos. E é verdade. Eu conversei hoje com a viúva, né, do pastor Daniel Duran, e os seus filhos vieram aqui de manhã. O irmão estava aí outro dia, 50 e poucos anos, morreu de Covid assim, de repente. E eu estava dizendo isso para eles. Eu falei, olha, Deus nunca perde. Ele sempre faz o milagre. Pastor, você não pode dizer isso. Posso. Sabe por que eu posso? Porque não tem nenhum crente que não foi milagrosamente curado. Se não foi, vai ser. Pastor, não, morreu muita gente, crente, inclusive o pastor. Eu falei, pois é, mas ele está doente? No céu não tem doente. Ou alguns Deus cura para continuar vivendo, outros Ele leva para curar. Mas no céu não tem doente. Alguém diz amém? Está com medo de morrer? Não precisa ficar com medo de morrer. Você vai cumprir todos os seus dias na terra. Todos. E você vai ter paz. Não é? Você não precisa ficar com medo. Mas eu só estou te ajudando, talvez, a ir num ponto para você perceber que a ansiedade não resolve. Não é esse o caminho. Ela não tem esse poder, assim como a morte não tem poder. Deus tem poder. Então, o Senhor disse que a ansiedade é inútil. Ele disse que a ansiedade, por maior que seja, não tem o poder de acrescentar nada. Por isso eu quero te chamar para que você decida hoje lançar fora toda preocupação, toda ansiedade e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Deseje isso no seu coração enquanto eu te ensino. Eu vou te ensinar como, mas abra o seu coração. Abra o seu coração. O diabo sabe que naquela área, presta atenção no que eu vou te falar. O diabo sabe que naquela área que você fica ansioso, é justamente a área onde a graça de Deus não flui. A graça de Deus só flui no descanso. Por quê? Porque quando você descansa, significa que você creu. Você entregou, creu, descansou. Aí Deus libera a graça. Então por que certas áreas da sua vida não rompem? Porque tem ansiedade lá. Descansa, entrega, descansa, que você vai ver algo acontecer naquela área. Quem está me entendendo? É um fato. Então o inimigo, se o inimigo conseguir manter você num lugar de angústia e ansiedade, ele vai conseguir te manter num lugar de derrota. Porque quando ele mantém você ansioso por algo, fecha os tubos da graça naquela área. Você precisa entender isso. Um crente estressado
preocupado e ansioso, ele é derrotado. E Deus não te criou para viver derrotado. Não precisa ficar acusado. Estou dizendo que esse não é o seu lugar. Amém? Todos nós passamos por isso aqui. Todos nós em algum momento temos essa situação. Mas essa não é a vida que Deus tem para nós. Não é uma vida de fé, de vitória, de abundância. E eu gostaria então de compartilhar com você alguns princípios para te ajudar. O primeiro, diga comigo, não dê espaço ao inimigo. Você, não sei se os irmãos aqui, eu não sou de assistir, já vi alguma. Mas essas lutas, de luta livre ou luta de MMA, talvez você já tenha assistido alguma coisa. Porque algumas tem que ter estômago, né, para assistir. Eu vi um pedacinho da época daquele lutador aqui do Brasil, Anderson Silva, quando ele quebrou a perna na luta. Porque eles quebram a perna, às vezes, o negócio é terrível. Mas você já percebeu, se você perceber, na luta que eles enfrentam, quando eles percebem que o oponente está machucado em alguma área, eles ficam batendo ali. Ele percebe que deu um cortezinho aqui, ele só quer dar murro lá. Ele percebe que o outro está machucado aqui, ele fica batendo onde está machucado. Porque ele percebeu, o outro demonstrou o ponto fraco. Quando ele demonstra o ponto fraco, ele fica batendo lá, para vencer a luta, sim ou não? O diabo é exatamente assim. Pode perceber. Quando ele percebe o seu ponto fraco, ele vai bater lá, para roubar a sua fé e roubar a sua vitória. Ele é estrategista. Pastor, como que o diabo sabe o meu ponto fraco? Primeiro, ele tem um conhecimento milenar. Desde que a criação, que a raça humana foi criada, ele existe. E ele acompanha os homens. Mas qual é o grande sinal da fraqueza no homem que o diabo sabe, por isso ele bate? A ansiedade. Ele percebe em qual área você tem ansiedade. E quanto mais ele percebe que você tem ansiedade naquela área, mais ele ataca você lá, para roubar a sua paz, sua alegria e sua vitória. Eu ouvi um testemunho chocante de um irmão. Ele era um jovem, solteiro, e ele estava conversando com o pastor Aloysio, né? E o pastor Aloysio falou para ele: olha, eu não tenho ansiedade em relação a dinheiro, né? Já tive que aprender a lidar com muitas coisas, como pastor, pagar as contas da igreja e tudo mais, e Deus já me ensinou sobre isso. E ele falando, né, que ele falou: pastor, eu também nunca tive problema com dinheiro, sempre criei que Deus ia prover, né? Desde que eu era jovem, contou até um testemunho e tal. Mas ele falou: eu não tinha nada, nenhum problema de crises de ansiedade, até que eu casei e tive uma filha. Quando eu casei e minha filha nasceu, ele falou, eu fui atacado de ansiedade. E eu ficava, toda noite, eu ia lá e ficava colocando o dedo no nariz dela, para ver se ela estava viva, se ela não tinha morrido. Vocês nunca fizeram isso não, né? Os pais aí. E aí, ele falando que aquilo virou uma angústia tão grande na vida dele, porque a filha dele ficava muito doente, e ele ficava com muito medo dela morrer, e ficava indo lá, não dormia, e ficou num estado de ansiedade terrível. E ele disse que foi orar, porque ele nunca tinha tido isso. E Deus falou para ele: você está fazendo um mal muito grande para sua filha, porque ao ficar ansioso com ela, o diabo percebe que ela é o seu ponto fraco. Para te atingir, ele ataca ela. Que coisa séria. Por isso que ela ficava doente constantemente, porque ela se tornou o ponto fraco, e o diabo atacava a menina para atingir ele. Que coisa. Ele disse que quando ele percebeu aquilo, ele ficou assustado, mas ele foi orar. Ele falou: Deus, então eu vou conseguir entregar, porque se o Senhor não cuidar dela, quem é que vai cuidar? Ele disse que não foi fácil. Ele foi uns 4 meses orando e entregando e resistindo. Ele disse que continuava acordando de noite, querendo ir lá ver se a menina estava viva, se estava tudo bem. Mas ele disse que ele orava, ele resistia, ele falava: não vou, eu vou entregar, minha filha de Deus está cuidando, eu vou dormir, em nome de Jesus. E ele continuou fazendo isso. 4 meses depois, ele foi completamente livre daquela ansiedade. Sabe o que aconteceu? A menina não ficou doente mais, porque o diabo perdeu o ponto.
Ele pegou o ponto fraco e virou um ponto forte. Hoje você vai sair daqui, os seus pontos fracos vão se tornar seus pontos fortes. Em Deus, em Deus. Você não vai dar espaço para o diabo. Você não vai demonstrar, porque não precisa. Porque o Senhor vai te ajudar. É uma coisa impressionante. Isso é poderoso. Às vezes pode levar tempo até conseguirmos, mas nós precisamos começar a entregar. E o milagre virá. Só virá quando você entregar e descansar. Por quê? Porque quando você entrega e descansa, você sente paz. O que é a paz? É a prova da fé. E quando você crê, Deus se move. Pastor Luiz, ele conta como ele venceu isso. Nós temos quase 500 funcionários na igreja. São muitos pastores, missionários, prédios de igreja. É um desafio. E é normal que o pastor que gere tudo isso, ele tem ansiedade. E ele ficava, são muitos problemas todos os dias de todos os lados. Mas nós não somos cansados, porque tivemos que aprender. Ou você aprende ou você morre, né? Mas ele fala, quando Deus ensinou ele falou para ele, olha, você está precisando de um milagre? Muitas vezes, estou. Se você precisa de um milagre, você vai ter um milagre. Deus falou para ele. Mas você só vai ter um milagre na hora que você descansar. Primeiro você descansa. Quando você descansar, o milagre chega. Por quê? Porque descansar é o sinal de que creu. E quando você crê, você vai ver Deus agir. Se você está me ouvindo hoje, você precisa de um milagre, Deus vai te dar. Mas primeiro você tem que descansar. Essa é a única coisa que você tem que fazer. Não há nenhuma outra coisa. Não há nenhuma outra condição. Eu sei que os irmãos adoram esse versículo que eu sempre gosto de falar ele, de Jeremias 6,66, que é: faça a tua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia. Mas a sua parte é crer. E quando você crê, você descansa. E quando você descansa, o milagre acontece. O inimigo perde as forças e o favor é liberado na sua vida. Quem está me entendendo? Então, amado, vigia. Não deixe o diabo te atacar no seu ponto fraco. Descanse em Deus e faça dele o seu ponto forte. O diabo está procurando alguém para devorar, mas ele só pode devorar se você estiver ansioso. Segunda coisa que eu quero te ensinar. Então a primeira é essa: não dê lugar para o diabo. Entrega que você vai descansar, ele perde o ponto fraco. Segundo, você precisa orar em línguas. Eita, que coisa, hein? O Senhor tem sempre, como eu falei para você, Deus sempre tem algo superior para nós. Ele tem uma arma superior e poderosa, e tem efeitos colaterais que atinge tudo, que está disponível a nós, e traz descanso e refrigério do Espírito. Vamos ler isso na Bíblia? Isaías capítulo 28, verso 11, coloca para mim. Isaías 28, 11 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Esse versículo é um dos poucos versículos do Velho Testamento que trata de orar em línguas. Por que a gente sabe isso? Porque Paulo trata dele, cita ele em 1 Coríntios 14, 21. 1 Coríntios 14, 21 está escrito: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. A Bíblia nos promete descanso e refrigério na alma. Por que essa palavra é tão importante? Quando você estiver no meio de um problema, onde você não sabe mais como orar, como que eu oro? Como orar quando não saber como orar? Ore em línguas. Romanos diz que nós não sabemos orar como convém.
Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que no original é oração em línguas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Paulo fala que quando você ora em línguas, sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito está orando. E ninguém te conhece mais do que o Espírito Santo. Conhece mais do que você mesmo. E ele conhece a mente e o coração de Deus. E a Bíblia fala que segundo a mente, o coração e a vontade de Deus é que Ele intercede por mim e por você. Então, quando você está orando em língua, você está orando exatamente o que tem que ser orado. E a Bíblia diz que um refrigério vai tomar conta da sua alma. Eu pratico isso muitas vezes, todos os dias. Todos os dias eu oro em línguas. Tudo que me aparece, eu oro. Eu oro, e quando eu oro, eu sei que eu estou tocando em Deus. E eu sei que algo está fluindo na minha vida. E você pode orar em línguas. Pastor, eu não, como é que é isso? A Bíblia diz que todo crente pode orar em línguas. Porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Esse é o único dom que Deus te dá, que é para a sua edificação e está disponível 24 horas. Tem gente que tem o dom de milagre, mas não flui toda hora. Tem gente que tem o dom de cura, não flui toda hora. Tem o dom de interpretar, de profecia, não flui toda hora. Não é assim, eu chego e quero profetizar e profetizo. Acontece. Eu tenho o dom de profecia, mas é quando Deus quer usar. Mas o dom de línguas não. Eu posso orar todo o tempo. Você pode pedir, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E nesse jejum, se você não é, você vai receber. Nós entendemos isso. E essa é uma oração muito poderosa, que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga, coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, olha que vai o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não consegue compreender, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto aqui de Filipenses se refere à oração no Espírito. Como que eu sei disso? Porque no original, no grego, as palavras usadas para oração e súplica são proselche e deeses, e são as mesmas palavras usadas em Efésios 6,18, que trata da oração em línguas. Efésios 6,18 diz, com toda a oração e súplica, é a mesma palavra, orando todo o tempo no Espírito. Você ora no Espírito quando você ora em línguas. Então a Bíblia está dizendo, ora em línguas, porque é a mesma palavra no grego, ok? Uma da outra. Porque quando você orar em línguas, a paz de Deus, que a sua mente nem é capaz de entender, vai tomar o seu coração, e vai guardar o seu coração, e vai guardar a sua mente. Aleluia, dá até vontade de orar em língua, não dá? Isso, aleluia. Já vai praticando aí, irmão. Isso é poderoso. Enquanto você ora em línguas, a Bíblia está dizendo que a paz de Deus que guardará o seu coração e a sua mente. Essa é uma paz que excede a sua compreensão. Ela não é a paz que o mundo pode dar. A paz que do mundo, ela procede de um ambiente exterior. A paz que Deus nos dá procede de um ambiente interior. A paz que o mundo tem, ela é a paz de uma música tranquila, um resort nas montanhas. Eu não sou contra, não. Se quiser me dar, eu estou aceitando. Ninguém fala amém, tudo bem. Mas, de fato, nós sabemos que você pode estar num lugar maravilhoso e não conseguir descansar. Sim ou não? Eu já viajei para lugares maravilhosos, eu estava ansioso, não aproveitei nada. Não adianta. Porque a paz que é de Deus, ela é lá dentro. Você pode estar no meio da guerra e a guerra irá em paz. Eu gosto disso. Como vai a guerra, irmão? A guerra vai em paz.
porque o Senhor, o Jeová Sabaó, o Senhor das batalhas está lutando por mim agora mesmo. Aleluia, isso é maravilhoso, é poderoso. Então, veja, a paz de Deus não tem explicação, porque você está no meio de uma confusão, não é para ter paz, mas por alguma razão você tem paz. Porque ao orar no Espírito, essa paz toma conta do seu coração. Experimenta se o que eu estou te falando é verdade ou não. A verdadeira paz é do coração. Somente o Senhor é que pode nos dar a paz verdadeira, que não pode ser afetada pelas circunstâncias ao nosso redor. O apóstolo Pedro é um exemplo muito poderoso dessa verdade. Eu nunca vi algo tão chocante. Abra a Bíblia, vamos ler essa história, lá em Atos, capítulo 12, verso 1. Pedro é um exemplo, porque Herodes era o imperador, e ele resolveu perseguir a igreja. Ele matou Tiago, e ele percebeu que o povo gostou. E como ele queria a simpatia do povo, ele resolveu matar Pedro também. Aí ele matou Tiago e mandou prender Pedro, para matar no outro dia. Pedro seria apresentado e morto publicamente no dia seguinte. Ele estava já decretado, não é, a execução de Pedro no dia seguinte. E eles prenderam Pedro. Vamos ler a história, olha o que diz, acompanha. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Pode ir. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Vai lá, amado, continua. 4, câmbio. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para os guardarem. Quantos soldados estavam prendendo Pedro, gente? Matemática, gospel. 16 soldados para prender, cuidar do coitado do Pedro, cordeiro, preso, amarrado. 16 soldados, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Meu Deus do céu. Tem irmão que não dá conta de dormir, porque no outro dia tem prova de vestibular, vai apresentar um PowerPoint na empresa, ele não dorme. Sério, se você soubesse que amanhã você está preso, e amanhã você vai ser executado em praça pública, conseguia dormir? O cara está dormindo, e a gente perde o sono por causa de prova, de exame, de entrevista de emprego. Pedro estava dormindo, meu Deus do céu. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E ele estava dormindo tão profundo, que nem assim ele acordou. E a Bíblia diz que tocando ele, o lado de Pedro despertou. Ele teve que dar um cutucão no Pedro, acorda. E falou para o Pedro, levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8. Disse-lhe o anjo, ele estava num sono tão profundo, não sei se você já acordou assim, você não sabe onde você está. Já acordou? Falei, onde que eu estou? Eu já tive essa sensação. Viajo, às vezes no hotel, acordo, não sei onde que eu estou. Tem dia que eu não sei que dia que é. Eu até sei que eu estou lá em casa, mas eu falo, que dia que é hoje? Será que é ter que ir para o culto? É dia da folga? É dia... Eu não sei, né? Acho que Pedro estava assim. Por que eu falo isso? Porque o anjo teve que falar para ele, tintim por tintim. Levanta, põe a roupa, põe o chinelo, lava o rosto. Acho que ele estava... A Bíblia fala que ele realmente não sabia se estava acordado. Ele achou que era um sonho. Vamos ler para você ver. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias.
E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa, corda, vamos, segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, ele estava confuso. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico que ia matar ele naquele outro dia. Uau! Deixa eu falar algo. Sabe por que o anjo apareceu para Pedro? Porque ele estava dormindo. Porque se ele não tivesse dormindo e tivesse na ansiedade, não ia acontecer milagre nenhum. O anjo só aparece quando você dorme. Mas você só dorme quando você descansa. Você quer ver o versículo que prova isso? Salmo. Diga comigo: em paz me deito e logo pego no sono. Vamos ler o versículo contrário? Ansioso me deito, logo não consigo dormir. Em paz me deito e logo eu pego no sono. Você não consegue dormir se você não tiver paz. Agora você só consegue ter paz quando você entrega. E você só consegue entregar quando você crê que Deus está cuidando de você. E quando você dorme, porque você creu, o anjo aparece. O socorro vem. Isso foi uma demonstração impressionante de paz. No meio de uma situação de morte. Ele ia morrer no outro dia. Mas era uma paz tão sobrenatural que tomou o coração de Pedro, que mesmo sabendo que ia ser executado no dia seguinte, foi capaz de dormir. Meu Deus do céu. O que pode ser pior que isso? Perder a casa, não casar, um diagnóstico médico, um problema com o filho, um problema com isso? Nada. Se ele dormiu, você pode dormir também. Ele negou Jesus 3 vezes. Tem jeito para mim e para você, aleluia. Ele cresceu, ele avançou na fé. Talvez hoje você não consiga dormir, mas eu profetizo, você vai dormir. Porque a graça de Deus está te levando, a palavra de Deus está te levando. Isso é maravilhoso. Em Mateus 8, 24, aconteceu a mesma coisa com Jesus. A Bíblia diz que eles estavam atravessando o mar da Galileia, e as ondas batiam violentamente no barco dos discípulos. Uma tempestade de rachar, como diz o outro. Eles eram pescadores experientes. E eles falaram: nós vamos morrer. Quer dizer, eles sabiam o que estavam falando. Mas a Bíblia fala o quê? E Jesus dormia. Eita, Jesus dormia. O barco estava para arrebentar, mas a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. E não acordou. Você imagina os barulhos? Já viu aquelas tempestades, aqueles raios? Né? Você acorda assustado. Jesus dormia. Uma tempestade no mar, uma grande, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e Jesus dormia. A Bíblia diz que os discípulos começaram a gritar: nós vamos morrer, Jesus acorda. Não é impressionante? São parentes. Jesus não acordou com o barulho das ondas batendo, porque ele estava em paz. Ele sabia quem estava no controle do barco. Ele sabia que ele não ia morrer lá, ele ia morrer na cruz. Mas ele acordou com os gritos dos discípulos. O que acordou ele? Foi as ondas? Não, foi os gritos dos discípulos. Deixa eu dizer algo. Deus é tão bom que quando você gritar, Ele vai acordar para te socorrer. Mesmo que você não está conseguindo crer ainda, mas ele é muito melhor do que o seu pai e sua mãe. Quando a gente é pequeno e grita, o pai e a mãe principalmente já levanta. O que foi, meu filho? Não, só queria ver se o senhor estava aí. Senhor, quando você clama, Ele ouve. Ele vem para te socorrer. Mas você sabe por que Jesus pôde ter paz
no meio da tempestade, porque a paz no meio do que está acontecendo do lado de fora só pode acontecer quando eu já estou tomado de paz dentro de mim. A paz que está dentro de mim é que se manifesta com o que está acontecendo do lado de fora. Ele pode dominar a situação lá fora, porque ele podia dormir lá dentro. Ele confiava no Pai. Você sempre vai vencer as circunstâncias diante das quais você é capaz de dormir. Porque isso é um sinal que você creu. Isso é um sinal que você entregou. Pede graça para Deus. Não fica mal. Eu sei que tem gente me ouvindo e fala, estou lascado. Tudo tira meu sono. Não, você não está não. Porque você vai clamar e Deus vai te ensinar a descansar. Você vai falar, Deus, eu não consigo, tenho dificuldade, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E você vai passar a dormir. Você vai passar a descansar porque você creu. E, entre aspas, irresponsavelmente, com aparência de responsabilidade, você vai crer. Você vai dormir. Sabe aquela sensação, tipo assim, eu não posso fazer nada mesmo, não tem condição de eu pagar essa conta, Deus, eu te entrego e eu vou dormir. Vamos ver o que vai acontecer. Milagres vão acontecer. O anjo vai aparecer. A graça de Deus vai se manifestar, porque você vai descansar. Isso é maravilhoso. As pessoas querem que você fique preocupado, mas você não precisa, você é vencedor, você vai descansar. Essa é a paz que excede entendimento. Isso é poderoso, e isso pode parecer difícil, mas o Senhor nos diz que a nossa parte é guardar o coração, é não permitir que ele fique ansioso, porque quando a paz reina, ela de fato decide as circunstâncias, sabia? Colossenses capítulo 3, verso 15, diz, seja a paz o árbitro do vosso coração. Olha, o que é isso? O que é o árbitro? O que é o árbitro numa partida? É aquele que decide se foi gol, se não foi, se foi falta, se não foi, sim ou não. A paz decide. Ela é o árbitro. Tenha paz que você encontrou a decisão. Mas você só encontra a paz quando você entrega. Entrega, encontra a paz e a sua causa está decidida. É tão incrível, não é? É chocante. Pastor, mas é simples assim? Pode parecer que não, mas é. Porque até a fé que você não tem, se você pedir, Deus vai te dar. Para você conseguir descansar. Tudo você pode pedir para Ele. Quantos podem dizer amém? Vamos avançar para eu encerrar. Terceira coisa, guarde o coração. Provérbios capítulo 4, verso 20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor nos exorta a guardar a palavra de Deus no mais íntimo do nosso coração, porque a Bíblia diz que quando você guarda a palavra lá no fundo do seu coração, elas vão ser vida e saúde para você. Mas imediatamente depois ele dá a instrução dizendo para você guardar o coração, porque quando você guarda ele, você guarda as suas fontes. A Bíblia diz que o seu coração procede às fontes de tudo na sua vida. Quando você protege ele da acusação, da condenação, do medo, da ansiedade, sua fonte está guardada e vai afetar toda a sua vida. O nosso coração, ele vai determinar o curso da nossa vida. E é por isso que a gente tem que guardar ele. Algumas pessoas guardam outras coisas, mas não guardam o coração. Tem gente que guarda a família, guarda o dinheiro, guarda o trabalho, guarda a casa, mas não guarda o coração. Já percebeu? Que a gente gosta de guardar um monte de coisa. Aliás, a gente guarda até coisa que a gente nunca mais nem vai usar. Todo mundo aqui tem coisa que não vai usar mais, mas está lá guardadinho. Mas a gente não guarda o principal às vezes, que é o coração. E Deus está dizendo, você pode guardar as outras coisas, mas guarda o principal, seu coração. Guarda o coração. Quando você perceber que seu coração está indo para mágoa, guarda, perdoa. Você percebe que seu coração está indo para raiva,
pede graça para Deus. Você percebe que seu coração está indo para avareza, ora. Você percebe que seu coração está indo para a justiça própria, está ficando aí magoado com alguma coisa, não me viram, me deixaram, não me lembraram, nem. Guarda o coração. Guarda. Cuidado com o que falam no seu ouvido, cuidado com quem fala, cuidado com o que fala. Guarda o coração. Tem muita gente perdida aí, porque não guardaram o coração. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe. Guarda o coração em Deus. Fala com Deus, vai para Deus, fica na palavra. Guarda a sua fonte. Funciona, irmão, isso funciona. Isso não é conversa bonitinha da Bíblia, não. Nós não somos exortados a guardar nenhuma dessas outras coisas, apenas o coração. Por quê? Porque se eu guardar meu coração, Deus cuida do resto. Dinheiro, saúde, casamento, tudo. Acredite em mim, guarde seu coração nele. Entra no seu quarto meia hora por dia, 20 minutos, liga uma música, vai cantar, vai orar, vai ler a palavra, leva o coração para Deus. Você vai ver como que as coisas vão fluir, sem você compreender completamente. Eu sei que não é às vezes fácil permanecer em paz quando a gente está no meio de grande tribulação, mas há uma forma simples que nós podemos fazer isso. Simples. Tem uma história no livro de 2 Reis que é muito chocante. 2 Reis conta-nos a história da Sunamita. Não é o nome dela, Sunamita é porque ela era da cidade de Sunem. E a Bíblia conta essa história dela com o profeta Eliseu. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica, e o profeta Eliseu sempre passava por lá, e ela sempre dava pouso para ele. Tinha um quarto lá, ele dormia lá, tratava ele com muita honra, dava comida. Aí ela falou com o marido dela: amor, depois você pode ler a história, ele é um homem de Deus, ele sempre passa aqui, a gente percebe isso, vamos fazer um quarto para ele na nossa casa. E a Bíblia diz que ela construiu um quarto para o profeta no andar de cima. Que loucura. E ele diz que sempre passava com o seu moço lá, e eles ficavam dormindo lá. E um dia ele falou para o moço, falou: puxa, essa mulher tem nos tratado com tanta honra, o que será que a gente pode fazer por ela? E aí o moço falou para ele: ela não tem filhos, porque ela é estéril. É mesmo? Aí ele mandou chamar ela: Sunamita, vem aqui. Orou por ela e falou para ela: dentro de um ano você vai estar com o filho nos braços. E ela falou: não brinca com isso, não brinca com os meus sentimentos. Ele falou: tão certo como eu estou falando. Um ano depois o menino nasceu. E ela ficou muito grata, e ele sempre passava lá, e tinha um quarto dele, a cama dele, para ele dormir. O menino cresceu, diz a Bíblia, foi trabalhar no campo com o pai, teve uma dor de cabeça terrível, e o pai falou para ele: vai para sua mãe, fala com ela. A Bíblia diz que ele pegou a menina, ela pegou o menino, colocou no meio do colo, e ali o menino morreu. Ela ficou, você imagina uma mulher estéril, consegue ter um filho, agora ele cresce e ele morre. Como que ela não estava, a situação dela? A Bíblia diz que ela pega o menino e coloca na cama do profeta. Coloca na cama do profeta. Desce e fala para o marido dela: manda chamar o profeta. O profeta fala: mas não é dia de festa, não é dia de celebração, por que você quer que chama ele? Ela não diz para o marido que o menino morreu. Ela não fala que o menino morreu. No verso 2 Reis 4, 23, coloca para mim por favor, 2 Reis capítulo 4, verso 23. Olha o que a Bíblia diz. Perguntou o marido, ele: por que vais ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Se você tiver a Bíblia que eu tenho, ela mostra o original no grego e no hebraico. Se você clicar aí na palavrinha mal, na Strongs, está escrito, sabe o que? Shalom. Sabe o que ela falou para o marido? Está tudo em paz. O marido dela tinha morrido, o filho tinha morrido. Certamente ela estava debaixo de ansiedade, mas ela não falou que o menino morreu. Ela falou para o marido: shalom. Sabe o que é shalom? Não é só paz, não.
Shalom é uma palavra super rica no original. É paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo sob controle. Fala para o seu irmão, Shalom. Até hoje em Israel, você vai lá nas viagens com o pastor Luiz, eles se cumprimentam assim, Shalom. Eles sabem o poder do Shalom. Por que aquela mulher, diante de uma situação horrorosa, diante da morte, o menino estava morto, gente. Por que ela não falou o que ela estava sentindo? Ela falou o que ela estava crendo. Ela falou que ela estava crendo. Sabe por quê? Ao colocar aquele menino na cama do profeta, ela estava dizendo, Deus, eu sei que o Senhor cuida disso aqui. E ela manda chamar o profeta. O marido pergunta, ela não fala que o menino está morto, ela fala, Shalom. E a Bíblia fala que eles vão lá procurar o Eliseu, manda ir atrás dele, e encontra ele no verso 25, põe no verso 25 para mim. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus. Ela foi atrás do jumento que ela pediu para colocar lá o arreio, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, ela mesma que foi, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, que era o moço, seu moço, eis aí a sunamita, verso 26, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Clica aí de novo. Sabe o que está escrito aí? Shalom. Pode pegar a Bíblia no original e checa se eu estou falando. Shalom. Ela não disse, não está não, corre lá que meu filho morreu. Pastor, pelo amor de Deus, vai lá orar para o meu filho ressuscitar. Não, ela não disse que o menino estava morto. Ela falou, eu preciso que você venha na minha casa comigo. Porque está tudo bem? Ela falou, Shalom. Tudo em paz, tudo sob controle. Eu já entreguei, em outras palavras. E a Bíblia fala que ele volta, chega lá, aí ele descobre que o menino está morto. A Bíblia fala que ele ora por aquele menino e ele ressuscita. Aqui está, olha para cá, irmão, vou te falar uma coisa séria. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Essa palavra, isso que eu vou te falar agora pode mudar tudo na sua vida. Eu sei que pode parecer exagerado, mas não é. Não é. Descubra o poder da paz. E você encontrou uma das principais chaves espirituais na sua vida. O milagre acontece quando o Shalom está presente no seu coração. E o Shalom só está presente no seu coração quando você entrega para Deus e confia. Meu Deus, eu sinto fé no meu espírito. Pastor, eu não consigo. Você vai conseguir. Pede para Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Você vai conseguir entregar. E quando a paz tomar conta do seu coração, o Shalom vai trazer o milagre. Deus do céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mesmo de máscara, põe a mão aí no ombro do seu irmão, fala para ele, Shalom. Aleluia, sinto no meu espírito, a unção de Deus chegou, aleluia. Uau, sinto a presença de Deus tão poderosa. Ela já está, né? Só sentir. Não subestime o poder do Shalom. A mulher não falou que estava sentindo, ela disse que ela estava crendo. Eu creio que nós guardamos o coração, guardando as nossas palavras. Olha para cá. Guarde o seu coração, guardando as suas palavras. Aquela mulher não falou o que ela estava sentindo. Certamente ela estava debaixo de grande ansiedade, medo, mas ela não falou. Não fala mais de morte. No meio da luta, não fala que o seu casamento está destruído. Não fala que essa doença não tem cura. Não fala que a sua vida financeira está arrasada. Fala o que você está crendo. Diga Shalom para essa área, Shalom para essa área, Shalom aqui, Shalom ali. Eu já entreguei, estou descansado. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu sou capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aleluia. É o Shalom de Deus. Guarde as suas palavras, porque ao guardar as suas palavras, o seu coração estará guardado.
Pastor, por que eu posso confiar nessa paz? Porque ela foi comprada. Ela é de graça para você, mas foi paga. João capítulo 20, verso 19, a Bíblia diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, atravessou a porta e disse-lhes: paz seja convosco. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus falava com eles em hebraico. O que você acha que ele disse? Shalom. Shalom. Oh, shalom. Olha o verso 20. E dizendo isso, lhes mostrou o preço do shalom. Mostrou as mãos e o lado. Você sabe, lá no céu, só tem uma coisa que os homens fizeram, mais nada: as marcas da cruz nas mãos de Jesus. O preço da sua paz está no céu, para que o Pai não se esqueça, nem um dia. Todas as vezes que você orar no nome de Jesus, o Pai vai ver a mão furada do Filho e vai se lembrar que a paz foi paga e Ele não pode te negar ela quando você crê. E quando você crê, a paz vem e o milagre acontece, porque foi pago com preço de sangue. Aleluia! Há paz para você, meu querido. Há um shalom que foi pago por você. Você pode crer nisso hoje. Eu sinto no meu espírito, hoje mesmo, o shalom de Deus está aqui, está quebrando cadeias na sua vida. Essa noite será diferente para você. Aleluia. Mesmo quando as coisas não estão perfeitas, você vai poder declarar: está tudo bem. Como a sunamita que estava cheia de angústia. Mas a nossa boca não vai ser porta para o inimigo. Ela é a porta do milagre. Pastor, última coisa que eu quero te falar. Último ponto. Ouvir é a melhor parte. Em Lucas capítulo 10, no verso 38, a Bíblia conta a história de Marta e Maria. Jesus estava pregando. E a Bíblia fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, querendo fazer comida para o Deus que multiplica pães e peixes. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Pouco, muito pouco. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, é a Bíblia que está falando. Você está agitado por quê? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa você precisa fazer. E a Bíblia fala que Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não é interessante? Marta estava servindo a Deus, mas estava agitada. Tem irmãos que mesmo na obra estão ansiosos. Ele fica agitado porque ele tem que liderar a célula de noite. Ele fica agitado porque ele tem que dar uma aula, porque ele vai fazer uma casa de milagre, ele não sabe se vai dar certo, se eu não vou multiplicar, se eu vou conseguir fazer isso, se eu vou conseguir tocar direito. Ele está agitado. Mas a Bíblia diz que às vezes nós ficamos agitados, servindo, fazendo um monte de coisa, mas nos esquecemos
da coisa mais importante. Na verdade, aqui realmente importa: ouvir a pregação. Você pode servir, faça tudo na casa de Deus, mas saiba de uma coisa: a coisa mais importante é ouvir a palavra. Você sabe? Os pastores que andam comigo sabem disso. Todas as vezes que vai acontecer uma conferência, eu falo: cuidado para não ficar preso na cantina, para não ficar preso no som, na conversa com o povo lá fora, porque o que importa é ouvir a Bíblia, é ouvir a pregação. Pastor é mestre para ficar agitado, mas o que importa é ouvir a palavra. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que depois Jesus falou assim, Maria, depois ela unge Jesus para o sepultamento. E ele fala assim: mande que fique registrado o que ela fez, para a memória dela, para que toda a história, enquanto for pregado, se lembre o que ela fez. A obra de quem ouve a palavra é a única obra que vai ter efeito para a eternidade. O que eu faço na minha agitação não vai contar, mesmo sendo para Deus. Mas aquilo que é fruto da fé, que veio por parar e ouvir a pregação, vai para a eternidade. Você está ouvindo a palavra, ela está produzindo algo no seu coração, ela vai ter efeito para a eternidade. Maria ungiu Jesus, e esse é um princípio poderoso. Receber do Senhor é melhor do que dar. O princípio de dar é melhor do que receber só serve para os homens, para Deus não. Para Deus é melhor receber do que dar, porque quando eu recebo de Deus, eu falo: você é Deus, eu sou homem. Eu coloco Deus na posição de Deus, e eu o honro e me coloco na posição de homem. Deus se agrada quando você recebe, quando você pede para receber. Eu quero encerrar, não está aí no seu esboço, lendo o último versículo. Pode ficar de pé, por favor. Mateus capítulo 13, verso 22. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque você acabou de receber a palavra. Então preste muita atenção nesse versículo. O que foi? Jesus está falando. O que foi? Ele está explicando as parábolas, ok? Aqui em Mateus 13 tem uma série de palavras sobre o reino de Deus. Jesus está explicando como que funcionam as coisas no reino de Deus. E ele está falando sobre a pregação, que não tem efeito na vida de algumas pessoas. Você acabou de ouvir uma pregação. Aí ele está dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ouve a palavra. Mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Você ouviu a palavra, mas a sua preocupação e a ganância é um espinho que sufoca a palavra no seu coração, e ela não frutifica. Ela não produz o milagre, ela não produz o descanso, ela não produz o resultado, porque você ainda continua preso no que está acontecendo. Em Mateus, Jesus está contando isso. Algumas sementes caem no meio dos espinhos. O que é isso? Os espinhos, está claro aqui, um coração que não foi guardado. Os espinhos são os cuidados, são as preocupações, é o cuidado com o dinheiro, tornam a palavra infrutífera. A palavra que traz paz, a palavra que traz vida, o shalom fica sufocado e não pode produzir o fruto. Qual fruto? O resultado da paz é a cura, é o milagre, é a libertação. Todas essas coisas que Deus tem para nós. Quando você tira o espinho, a semente frutifica. Lança fora hoje todo o espinho da sua vida. Lança fora hoje tudo que está sufocando a palavra. Vamos lançar fora agora tudo que está te angustiando. Você que está aqui, você que está me assistindo.
seja dinheiro, diagnóstico médico, problema de casamento, problema com o filho, problema com o pecado, depressão, insônia, pânico, dívidas, liderança, desafios, casamento, escolhas, decisões, lutas, processos, perseguições, mágoa, ressentimento, ódio, tudo isso são agitações, preocupações com essa vida. Espinhos precisam ser removidos hoje. Você precisa tirar isso do seu coração, falar: Deus, eu não vou carregar isso mais. Eu quero shalom. Eu quero que você lança para Deus as suas preocupações. Joga para Ele, passa para Ele tudo que está te preocupando. Entrega. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Diga comigo: nessa noite eu decido lançar fora todo espinho da minha vida. Eu não aceito viver debaixo de preocupação, de ansiedade com as coisas desta vida. Por isso, nesta noite, eu lanço fora todo espinho e eu entrego para Deus tudo que está produzindo ansiedade no meu coração. Eu entrego e eu recebo o shalom de Deus na minha vida, e eu verei o fruto da semente que foi plantada hoje no meu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Levante a sua mão ainda, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Quero que por um minuto você levante as suas mãos. Eu quero que você ore. Erga a sua voz. Eu vou orar por você. Comece a orar agora, entregando tudo para Deus. Entrega cada área, entrega cada preocupação. Entrega, vai entregando. Senhor, eu oro nesse momento pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, eu oro para que toda ansiedade, toda preocupação caia por terra nesta hora. Pai, eu declaro agora mesmo que todo espírito de condenação, todo espírito de acusação, todo espírito que tem colocado medo no coração deles, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, todo peso, todo fardo, caia por terra agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Ó Deus, e que o shalom do Senhor possa tomar conta do coração e da mente dos meus irmãos. Ó Deus, que todo espinho seja removido e que a semente possa frutificar no nome de Jesus. Feche os seus olhos, só mais um minuto. Erga suas mãos para o Senhor. Oh Deus, descansa, respira. Se você tem liberdade, coloque a sua máscara. Se você quer vir aqui na frente, pode vir. Eu vou orar por você. Se você está com dificuldade de descansar em algo, venha de máscara, chega aqui para frente. Cante, levante as suas mãos. Pastores, discipuladores,
Venha nos ajudar a orar. Coloque a sua máscara. A igreja, estende as mãos enquanto você canta. Libera o shalom sobre a vida dos irmãos. Vai recebendo shalom, 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 shalom. Receba o shalom de Deus na sua vida, meu querido. Receba. Eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Pega sua voz. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços. Aleluia. Apenas feche os seus olhos, querido. Às vezes nós erguemos as mãos para muitas coisas, mas quando uma criança está ansiosa, ou insegura, ou com medo, e ela confia no pai dela, e ela encontra o pai dela, ela apenas ergue as mãos, e ela fala: Pai, me pega nos seus braços. Ergue as suas mãos para o seu pai. Ele cuida de você. Ele está aqui. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E o shalom dele está sendo derramado na sua vida agora. O shalom dele está sendo derramado no seu coração. O shalom está operando milagres aqui hoje. Está operando milagres aí na sua casa. Você que está nos assistindo à distância, receba shalom. Receba shalom. Receba a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada, cheia do shalom de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus.